num cenário de anistia para Bolsonaro, ele também fica, porque vocês falam em anistia ampla, geral e restrita. Isso também se estende à questão da inelegibilidade dele? Se ele for anistiado, ele pode ser anistiado na condição também dos direitos políticos que ele perdeu? Bom, resposta direta, sim, e vou explicar. Todos os eventos desde 14 de março de 2019, ou seja, desde a instauração do inquérito das fake news, instauração de ofício, diga-se não de passagem, que cassou a revista Cruzoé, né, foi a primeira a ter aí a censura declaradamente executada contra o seu direito. Desde lá, esse é o marco temporal inicial que nós pretendemos na aprovação da anistia. Você usou o termo ampla, geral e restrita, né, como sendo algo que nós pretendemos. Eu preciso esclarecer a todos, né, que nos assistem, e tomara que isso atinja milhares, centenas de milhares de pessoas, para dizer o seguinte: no Brasil nunca ocorreu outro tipo de anistia. Nunca existiu uma anistia condicionada. E não é que foram poucas vezes, as pessoas vão se remeter, obviamente, à memória mais próxima, talvez, a de 1979, a Lei 6683. Não, nós tivemos 48 até o momento, contando essa de 1979. Todas elas fruto de revoltas. Ou seja, dizer que o Brasil está vivendo agora uma polarização política e, por isso, precisa de uma anistia para pacificar, não passa de uma falácia. O Brasil sempre foi polarizado politicamente, sempre existiu nós contra eles, faz parte da nossa formação. O eleitor brasileiro é muito mais um torcedor do que um eleitor de fato. A grande questão aqui é que essas 48, né, eu não vou citar todas, mas vou citar algumas famosas, que as pessoas com toda certeza vão se lembrar. Revolta da Chibata, revolta da vacina, Revolução Constitucionalista de 1932, a Revolução Farroupilha, a Sabinada, a Cabanagem, a Balaiada, olha aí, todas elas revoltas muitas vezes lideradas, né, por alguém, mas que partiram da própria população. Então, todas as anistias para resolver esses conflitos foram anistias amplas, gerais e irrestritas. E cabe aqui colocar a definição. Eu tenho me utilizado de duas frases bem simples. Anistia não é perdão. Indulto e graça são. Anistia é para fatos. Indulto e graça são para pessoas. Então há uma grande diferença, inclusive, no artigo constitucional que divide essas duas figuras, essas três instituições, esses três institutos de direito, na verdade. São remédios constitucionais. A anistia está prevista no artigo 48.8 da Constituição Federal, que é uma prerrogativa do Legislativo, do Congresso Nacional. Está lá no caput do artigo, compete ao Congresso Nacional. No 84, se eu não estiver enganado, no inciso 12, está lá indulto e graça. E compete a quem? No caput está compete ao presidente. Mas isso foi retirado na questão do Daniel Silveira. Ele teve a graça concedida a ele por Jair Messias Bolsonaro, que depois o STF, esperando Bolsonaro sair do Brasil, não estar mais na presidência, na virada do ano, começou a trabalhar num processo para revogar essa graça, alegando parcialidade, porque, segundo ele, os dois eram amigos. Pois é, o próprio STF tornou inconstitucional uma previsão legal, uma prerrogativa do presidente contida na Constituição. Mas isso está normal, né? Isso faz parte do nosso dia a dia agora, infelizmente. Então, para finalizar, respondendo de novo agora a sua pergunta, depois de toda essa volta que eu dei para explicar o conceito. Por que Bolsonaro será anistiado, inclusive, da sua inelegibilidade? Porque os fatos vão ser esquecidos desde 2019. Então, quaisquer crimes políticos serão anistiados. E anistia vem do grego amnésia, esquecimento. Então, como eu disse, ela é aplicada para os fatos. Para quem duvidar desse nobre idiota que está falando à frente de uma estante virtual, né? Quem disse isso foi um determinado ministro, disse que a internet criou idiotas que se acreditam, que creem que são comunicadores e que são juristas. Juristas de internet, disse um outro ministro do STF. Então tá, eu vou dizer o seguinte, eu estudei o assunto e a DPF 153, que foi uma aberração
colocada pela própria OAB para tentar derrubar a constitucionalidade da Lei 6683 de 1979, que teve um lapso temporal de 18 anos. Ela foi de setembro de 1961 até agosto de 1979. Tudo que aconteceu nesse período foi anistiado, foi esquecido. E muitos desses anistiados se tornaram o quê? Políticos. Eu vou citar só alguns. José Dirceu, José Genuíno, o Gabeira, e aí, por aí afora, vários que você com certeza conhece. Então, quando a gente diz que essa DPF tentou tornar inconstitucional a DPF 153, o próprio STF, em 2010, julgou que não. E o relator era o ministro Eros Grau. E na sua frase que me marcou, diz o seguinte: anistia não é para pessoas determinadas. Anistia é para pessoas indeterminadas. Indulto e graça são para pessoas determinadas, porque anistia é para os fatos. Portanto, se é para fato, o fato não aconteceu e, portanto, ninguém vai responder por crime algum. Berenice, é isso que a gente espera. O retorno de Bolsonaro ao quadro político de onde ele nunca deveria ter saído.